Bom dia, que Jesus nos abençoe, nos inspire a cada um e nos guarde em paz. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui participando dessa primeira conferência espírita catarinense. Como disse ontem, um lugar agradabilíssimo, pessoas amáveis, carinhosas, às quais agradeço pelo carinho com o qual me receberam, além do merecimento, tributo à cordialidade e à bondade de vocês por isso. E vamos conversar um pouco, não tão um pouco assim, que me disseram que é 1h30, eu vou diminuir isso no máximo 1h28, sobre essa proposta de assunto, a questão de educar o sentimento, educar o pensamento, a emoção, para um norteamento das nossas vidas, do nosso dia a dia, do nosso caminhar. Então vamos conversar um pouco sobre isso, tratando da questão de nós mesmos, como dissemos ontem, na questão de número 76 do Livro dos Espíritos, que define-nos os espíritos que nós somos, como sendo os seres inteligentes da criação. Todos nós somos espíritos que por ora estamos encarnados, mas nossa natureza é eminentemente espiritual. Somos seres criados no mundo espiritual por Deus, não se sabe quando, conforme a questão 78 do Livro dos Espíritos. Sabe-se que a criação de espíritos é incessante e eterna, conforme vemos na questão de número 80 do Livro dos Espíritos, em que dizem os espíritos que Deus jamais cessou de criar espíritos. Então o que não falta é espírito, o que não falta é criação. Se Deus é eterno, a criação é eterna, embora os espíritos sejamos imortais. Eterno é Deus, que não teve início e não terá fim. Imortais somos nós, que tivemos início, mas não teremos fim, conforme coloca a questão de número 83 do Livro dos Espíritos. E essa estrutura que somos os espíritos, nós temos características próprias, características nossas, atributos nossos, dentre os atributos, o pensamento, conforme vemos na questão de número 89A do Livro dos Espíritos, que nos diz que o pensamento é um atributo do espírito. E nos fala na questão 89 que o espírito se desloca na velocidade do próprio pensamento. Que esse, então, pensar é a forma de colocar o espírito em movimento, para ele se deslocar na velocidade do pensamento. E nessa questão 89A, perguntou-se se isso não seria a alma que se deslocaria. E os espíritos responderam que tanto faz, pois quando se pensa em algo, em algum lugar, nele se estará. E pode o espírito, em função da sua evolução, imediatamente, instantaneamente se colocar em outro local, ou pode percorrer e entender e sentir todo o percurso, todo o transcurso de tempo de um lugar até outro. Mas o pensamento seria então a característica marcante do próprio espírito, o atributo fundamental do espírito, o pensamento. Na questão de número 87 do Livro dos Espíritos, se pergunta se os espíritos estão em algum lugar específico ou povoam vários outros lugares, todo o universo. E os espíritos responderam que o espírito está em toda parte, os espíritos estão em toda parte, dividindo os lugares conosco, que também somos espíritos, no caso encarnados, no meu caso bastante encarnado, para a evolução, obviamente,
nos rodeiam de forma tal que sempre estamos acompanhados de uma multidão de espíritos. O que nos leva ao pensamento do apóstolo Paulo, quando ele dizia que somos cercados por nuvens de testemunhas. E se esses espíritos nos cercam, se esses espíritos nos rodeiam, e se o pensamento é atributo dos espíritos, por óbvio, então os espíritos nos percebem, os espíritos nos veem, os espíritos sabem o que estamos fazendo, o que estamos pensando. E é isso que está também na questão 87. O que nos leva a inferir que a nossa relação com o mundo espiritual não se dá por sentidos físicos, se dá por emanações de pensamentos, nos quais também estarão as nossas próprias emoções, os nossos próprios sentimentos, que alguns chamam de vibração, outros por outra terminologia, mas nada mais é do que um exalar daquilo que nós somos por aquilo que nós pensamos. E é assim que somos então percebidos, porque não somos vistos, já que ver é um atributo da matéria, mas somos percebidos, sentidos, captados pelos espíritos. E nesse campo do pensamento, conforme vemos a questão de número 833 do Livro dos Espíritos, é onde nós temos a liberdade absoluta. Pergunta-se nessa questão 833 se há no homem, na pessoa, alguma coisa em que possa escapar de quaisquer constrangimentos e controles. Vejam, se há na pessoa alguma coisa que possa escapar de quaisquer constrangimentos ou controles. E os espíritos respondem, sim, o pensamento. No pensamento goza o homem, goza a pessoa da liberdade absoluta. Vejamos que é o campo onde não há o cerceamento. Na fala, alguém pode nos dizer, deixe de falar, e nós deixaremos. Na ação, no agir, alguém pode dizer, fique quieto, e ficaremos. Salvo uma rebeldia em que não fiquemos quietos. Isso acontece muito com aluno. Mas, no pensamento não. Se alguém nos disser, não pense, nós pensaremos. Se alguém nos disser, pense de forma X ou Y, e nós pensaremos de forma Z ou de forma T, pois temos a liberdade absoluta nesse aspecto, que é o pensar. Mas toda liberdade traz consigo uma responsabilidade. Quanto maior a liberdade, maior o nível de responsabilidade. Àquele que mais foi dado, dizia o Cristo, mais lhe será pedido. Então gozamos de uma liberdade absoluta para pensar, mas também uma responsabilidade profunda em relação ao que pensamos. Pois pelo pensar nós nos mostramos quem somos. O pensar nos dá para aqueles que captam-nos, os espíritos, todas as informações sobre nós mesmos. Temos um brocado latino no campo do direito que diz cogitatus meno poemo partitus. Em outras palavras, ninguém é responsável pelo que pensa, se o pensamento não foi sucedido de ação. No direito nós temos, no penal, nós temos uma lógica chamada intercriminis, que são as fases para que haja ou não haja a punibilidade. E essa fase que deságua no ato, começa com a cogitação. Daí veio essa frase de Ulpiano, chamado Código de Ulpiano, que fala que ninguém é responsável pelo que pensa. Se a pessoa cogita algo fazer e não faz, ela não pode receber a punibilidade, pois a cogitação e a preparação
não pressupõem a ação, não pressupõem a tentativa. Daí a culpabilidade começa a surgir a partir da tentativa. Na fase primeira, cogitar. Na fase segunda, preparar. Não há um elemento fático tipificado para poder dizer a punibilidade. Mas, se olharmos a questão 834 do Livro dos Espíritos, nós veremos que o código de Ulpiano não se aplica. Pois pergunta-se nessa questão 834 do Livro dos Espíritos, se o homem, se a pessoa é responsável pelo que pensa. E os Espíritos respondem, sim, perante Deus. Pois só Deus conhece o profundo dos seus pensamentos, e a Ele prestas conta. Então, naquela ideia material dos encarnados, da cogitação e preparação, também haveria, e haverá, e há, responsabilidade. Pois o pensamento é um ato no campo espiritual realizado pela força da vontade. No mundo material, o pensamento é apenas uma cogitação. Mas no mundo espiritual, é como se eu dissesse que estou fazendo aquilo que eu estou pensando. E eles respondem que o homem é responsável pelo que pensa perante Deus. E é preciso então entendermos essa ideia de perante Deus. Não é o Deus de um juiz que está em um tribunal para nos julgar. Não é um Deus pessoalizado, antropomórfico, que tem características de julgamento, características humanas, mas aquele Deus da questão número 1 do Livro dos Espíritos, aquele Deus imanente, aquele Deus presente, aquele Deus constante, aquele Deus inteligência suprema, causa causal, causa primária, que conforme dissemos ontem, criou-nos com todas as potencialidades em estado latentes, com todas as condições, com o germe da perfeição. Esse ser que somos nós, na relação com Deus, não se dá ou não se coloca como um réu e Deus um juiz. Quando diz que somos responsáveis perante Deus, leva-nos à questão 621 do Livro dos Espíritos, que nos fala que a lei de Deus está escrita na consciência. Que nos fala, quando pergunta-se onde está escrita a lei de Deus, e os Espíritos respondem de forma peremptória, assertiva, na consciência. Quando diz então que perante Deus somos responsáveis pelo que nós pensamos, estão a nos dizer que é no âmago da nossa consciência, no íntimo da nossa consciência, que teremos a responsabilização. Embora nos fale Khalil Gibran, no livro Areia e Espuma, que a consciência é um juiz íntegro, porém fraco, para aplicar em si as penas que aplica em outrem. Mas é na consciência que encontramos esse elemento para nos dizer que nós nos responsabilizamos pelo que pensamos. Pois o que pensamos é o que sentimos, pois o que pensamos é o que queremos. Pode não ser o que fazemos, por falta de oportunidades, por falta de circunstâncias. Temos um ditado muito comum aqui no Brasil, que diz que a ocasião faz o ladrão. E esse ditado repensado, atribuído esse repensamento a Rui Barbosa, ele teria dito: a ocasião faz o furto, o ladrão nasce feito. Creio que ele andou lendo teorias reencarnatórias. Porque a ocasião em si não nos leva a nada, se não houver a ressonância da vontade de fazer, da intenção de fazer. Lá do outro, também a circunstância que me leva a agir no bem, não necessariamente
está correta no todo, pois o ato pode ser bom, mas o pensamento pode não estar em consonância com a bondade do ato. Como dizia e escreveu Leon Denis, no capítulo 24 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele escreve: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Exemplificando: Simão, você não vai participar da campanha do quilo? Claro que vou, porque se eu não for, o que vão dizer? Eu sou o presidente do centro. Ou seja, faço porque senão me criticarão, mas não necessariamente eu teria vontade de fazer. Quando a vontade não se coaduna com o ato, quando o pensamento não se justapõe ao ato, o bem é falso, é aparente, é um mal no campo da espiritualidade. Pois aqueles que nos veem e nos dirigem, os espíritos, estão percebendo tudo isso. Estão sabendo que o meu ato foi puro e simples de cordialidade, de constrangimento, de vaidade, de orgulho, de prepotência, travestido esse ato de bondade, amabilidade, doçura. Travestido porque no íntimo trago um mau pensamento, uma falta de vontade. A vontade, elemento significativo para tudo que fazemos. Sem a vontade, ou seja, a aplicabilidade do pensamento, nada que fizermos terá o efeito de completude que nós queremos. Conforme escreve o apóstolo Paulo em Espírito, numa mensagem contida no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem que tem por título o próprio título do capítulo: fora da caridade não há salvação. E no final do primeiro parágrafo, são só 2 parágrafos a mensagem, mas não creio que seja pequena, porque são 2 parágrafos bem substanciados. Ele diz no final do primeiro parágrafo: para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. O que mostra então que o pensamento é a base de todas as nossas ações. No campo da mediunidade, escreve-nos André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, o pensamento é a base de todos os fenômenos mediúnicos. Pois é com o pensamento que nos ligamos à esfera da espiritualidade. Então percebemos a importância do pensamento, esse veículo de comunicação interespíritos, entre os espíritos. Esse veículo pelo qual nos mostramos quem nós somos, como nós nos sentimos, como nós pensamos a respeito das coisas, dos fatos e das pessoas. Daí entender o quão importante é essa viagem interior para nos descobrir, para nos conhecer. Para que possamos não dominar o pensamento, mas dominar-nos, para que os pensamentos reflitam aquela realidade que nós vivemos, realidade essa dentro da pauta da nossa própria evolução. O pensamento também muitas vezes sofre influência. Nós somos seres que, conforme a questão 87, ladeados por espíritos, é natural então que haja uma inter-relação nesses pensamentos, que haja sobreposição de um pensamento próprio a um pensamento dos espíritos, a sobreposição do pensamento de um espírito para conosco, ou de espíritos para conosco. Haja também a justa posição de pensamentos, seja nosso, seja dos espíritos. E aí vemos então, no Livro dos Espíritos, na questão de número 460,
A pergunta se há pensamentos que são nossos e pensamentos que nos são sugeridos pelos Espíritos. E eles respondem que sim, que ora pensamos por nós mesmos, ora pensamos por injunção, por influência do pensamento dos Espíritos. Porque, voltando, o pensamento é o veículo de comunicação entre os Espíritos. Na questão de número 461, pergunta-se então, como distinguir os pensamentos que são próprios, que são nossos, daqueles que nos são sugeridos? E os Espíritos disseram, em geral, o primeiro pensamento que se lhes vem, se vos vem, é vosso. O pensamento que nos é sugerido, ou que se vos é sugerido na resposta dos Espíritos, é como uma voz que nos fala. Mas, em geral, o primeiro pensamento é nosso, é próprio. E é importante percebermos isso. Quantas vezes, numa relação interpessoal, nós cometemos algum ato que não é agradável, que não é bondoso, damos uma resposta ríspida? Lógico, esses exemplos que eu estou dando acontecem fora de Santa Catarina. Aqui não há essa situação, óbvio. Isso é só para vocês saberem que existe fora das raias catarinenses algumas situações adversas. Mas há situações, muitas vezes, que damos respostas ríspidas e imediatamente dizemos assim: desculpem-me, me desculpe, ou desculpe-me, melhor dizendo, eu não pensei para falar, não, foi mal, ou pisei na bola, ou naquela linguagem jovial, desculpa aí, porque eu não pensei. Mas aí é que está o X da questão. Aí está o elemento central. Porque quando eu ajo sem pensar, eu ajo como eu sou. O reflexo, que é aquela reação imediata, nada mais é do que a soma dos condicionamentos. Diz-nos Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, sobre os reflexos. Ele diz que os reflexos, os hábitos, os reflexos são esteiras de hábitos mentais. Ou seja, eu vou acumulando pelo meu hábito, pelo meu modo de ser, nessa esteira, e que deságua, que descamba para aquilo que é o reflexo. Para entender melhor, imaginemos um goleiro. Ele está lá no gol e olha um atacante vindo com a bola. E aí o atacante se posiciona para chutar aquela bola em direção ao gol, e o goleiro olha para o atacante e pensa da seguinte forma: ele está a mais ou menos 25 metros de distância, a bola pesa 450 gramas mais ou menos, ele está batendo com o pé numa inclinação de 30 graus, que vai estabelecer uma trajetória Y na bola, que virá com a velocidade Z, numa altura X. Eu tenho 1,80 m de altura, então eu preciso pular mais ou menos microsegundos antes, para que quando a bola chegar, eu consiga pegá-la. Se ele assim pensar, ele pega a bola todas as vezes, dentro do gol. Mas como ele passa 6 horas todos os dias, pulando para cá, pulando para lá, o cara chuta, ele pula na bola, o outro chuta, ele pula na bola, ele vai criando reflexos. E aí, num ato puro e simples, reflexivo, ele pula e pega a bola. E aí diz aquele narrador: que reflexo tem esse goleiro? E nada mais é do que uma esteira de hábitos. Ele habituou-se a se posicionar. Ele tem o reflexo. Assim somos nós. No campo do dia a dia, quando as pessoas fazem algo para conosco que nós não gostamos, nós podemos agir numa forma não reflexiva e pensar: não, eu preciso ser educado, porque afinal tem muita gente olhando, eu sou uma pessoa
que têm um relacionamento com os outros. Se eu der uma resposta dura aqui, eles vão achar que eu sou mal educado, mas eu sou mesmo, a vontade é de dar uma resposta dura, mas paciência, depois lá em casa eu xingo, eu brigo, e aí digo para a pessoa, tudo bem, isso acontece. Permita-me um exemplo pessoal. Se vocês não permitirem, eu também vou falar o exemplo. Porque afinal eu que estou falando. Eu estava, faz tempo já, meu filho, hoje já com 29 anos, à época ele tinha, sei lá, uns 6 anos, alguma coisa em torno disso, um pouco mais, e nós estávamos almoçando em casa, e ele foi pegar uma garrafa de suco, e ele estendeu a mão para pegar a garrafa de suco e não conseguiu, ele forçou um pouco mais e acabou derrubando a garrafa. E derrubou a garrafa e aquele suco caiu sobre a mesa e veio serpenteando e caiu em cima do meu colo. Levei um banho de suco. E naquela reação, pai, disse a ele, preste atenção no que você está fazendo, você molhou toda a minha roupa, pedisse o suco que eu lhe colocaria, você é criança para fazer isso? E aquela coisa de pai que vai seguindo e seguindo, e que não termina nunca. Depois de 2 meses ainda está falando. Mãe, mais ou menos 6 meses depois ainda está falando. Bom, passado alguns dias, não sei precisar quantos dias, nós saímos com um casal de amigos, que também tinha filhos, mais ou menos nessa idade. E aí fomos a uma pizzaria, e lá o filho desse amigo, dessa amiga, um deles, pegou uma garrafa de refrigerante, 2,2 litros, e virou em cima para colocar o refrigerante dentro de um copo descartável de 200 ml. E aí, por óbvio, o copo caiu, e o refrigerante escorreu e caiu em cima do meu colo. Caiu em cima do meu colo e o pai do menino, naquela reação bem patriarcal, falou um pouco mais do que eu havia falado com o meu. E falou, eu peguei e falei assim, não se preocupe, isso acontece. E o meu filho imediatamente disse, com os filhos dos outros. Aí eu aprendi que eu estava sendo como eu gostaria que me vissem, e em casa eu era como de fato era. Reflexo. Nós dominamos nossas ações para sermos vistos pelos homens, como dizia o Cristo no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Quando dá esmola, não façais como fazem os fariseus, que gostam de ser vistos nas praças. Veja, então muitas vezes nós gostamos de ser vistos nas praças, e assim agimos de uma forma que não guarda ressonância com o que sentimos, com o que pensamos. E o reflexo nada mais é do que isso, mostrar-me como eu sou, porque se eu parar e pensar para agir, eu me mostro como eu quero que eu seja visto. Por isso a resposta à questão 461 tem um nível de profundidade para refletirmos sobre ela quando dizem que em geral o primeiro pensamento é nosso. E aí então pensamos, está mal então, porque todas as vezes a primeira coisa que eu quero fazer não é a que eu faço, mas serve para me dizer, é o que você é. O primeiro pensamento. E continuam. Na questão 459, que muitos adoram evocá-la para fundamentar as suas ações naquela lógica de transferência de responsabilidade a outrem, pergunta-se aos espíritos, influenciam os espíritos em nossos pensamentos e ações? E a resposta vem como um salvo-conduto. Bem mais do que imaginais.
De ordinário são eles que vos fazem agir, ou em outras traduções, são eles que vos dirigem. Melhor aplicável à tradução, são eles que vos fazem agir. Vejam, bem mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos fazem agir. E aí vem então a legitimação para eu dizer, não foi culpa minha. Eu fui influenciado pelos Espíritos. Porque se fosse por mim eu não faria, mas a influência foi maior. Mas parece-me que essas pessoas que buscam legitimação nessa questão, limitam-se a lê-la e não passam dela. Porque se passassem dela, veriam que há duas outras questões que mitigam, que diminuem o efeito dessa resposta da 459. Uma delas é a questão 467, que pergunta, do Livro dos Espíritos, que pergunta: pode-se livrar da influência dos espíritos que nos concitam ao mal? Veja a pergunta. Pode até a pessoa que se fundamentou na 459 ler a pergunta, mas não está disposta a ler a resposta. Porque quando perguntou-se então, como se pode-se afastar, diminuir a influência dos espíritos que nos concitam ao mal, eles respondem, sim, mas, colocam a conjunção adversativa, sim, mas frequentemente vós os atraís pelos vossos desejos ou os chamais pelo vosso pensamento. E sujou. Veja, linguagem jovial. Eu sou daquela turma hashtag tamo junto, lá com os meus alunos. Mas vejam, podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos concitam ao mal, porque nós os atraímos pelos nossos desejos, que nada mais são do que as nossas emoções, ou os chamamos pelo nosso pensamento. Então vejamos que a questão 459, que diz que eles em geral nos dirigem, só o fazem porque nós os chamamos. Então a responsabilidade é de quem? Nossa. O que nos permite, com todo respeito à sabedoria popular, a inverter um certo ditado muito comum, que os pais adoram falar com os filhos, os mais velhos, pais mais velhos, de outra geração. Dize-me com quem tu andas, e dir-te-ei quem és tu. Nessa lógica da questão 467 do Livro dos Espíritos, nós podemos dizer, dize-me quem és tu, e dir-te-ei com quem tu andas. Porque nós é que atraímos as companhias, e somos atraídos por companhias de igual ressonância. Questão 467. Mas se não bastasse essa mitigação da questão 467, temos também a questão 469, que diz, pode-se neutralizar. Veja que a 467 perguntou-se se podemos afastar-nos da influência. A questão 469 diz, pode-se neutralizar a influência dos maus espíritos. E eles respondem, sim. Praticando todo o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus. Em outras palavras, fé e atitude. Querer e fazer. Afastamos a influência e neutralizamos a influência. Então vejamos com essa questão 459, ela acaba quase que perdendo um pouco a sua força coercitiva e passa a ser coercitiva quando nós atraímos os espíritos para nos influenciar. Ou seja, nós convidamos os espíritos a nos influenciarem mesmo negativamente. Quando pensamos negativamente, quando agimos negativamente. E a questão
470 do Livro dos Espíritos, 471 do Livro dos Espíritos, vai dizer então que nós nos libertamos dessas influências e passamos a dirigir nossas próprias ações, nossos próprios atos. E aquela influência poderia ser até um arrastamento para o mal, mas não um arrastamento irresistível, pois podemos opor a resistência com a nossa vontade de fazer de forma diferente, com os nossos sentimentos. Isso tudo, esse raciocínio, essas fundamentações que os Espíritos nos trazem, dão força, dão, digamos que, elemento nuclear para entendermos a questão 919 do Livro dos Espíritos, que é uma pergunta que eu digo brasileira. Deve ter sido algum brasileiro que mandou isso, que enviou isso para que Kardec perguntasse aos Espíritos. Não pela resposta, mas pela pergunta. A pergunta é: qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? Por que ela é brasileira? Menor esforço com maior resultado. Qual o meio prático? O que é prático? Do dia a dia, simples, e eficaz, quer dizer, que dê resultado. Em outras palavras, qual é o jeito mais simples que eu tenho para fazer, mas que dê resultado para eu vencer na vida e resistir ao mal? Menor esforço com maior resultado. Lá em Minas a pergunta seria: qual o meio menos custoso? Que aí ficaria muito claro para nós mineiros. Quando dizem diferente, não, isso é custoso. E aí a gente responde numa forma cabal: não dou conta. Isso é muito custoso. E a pergunta foi essa: qual o meio não custoso? Qual o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? E aí a resposta foi curta, de uma digressão filosófica. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse um sábio da antiguidade já vos disse já é um puxão de orelha. Em outras palavras, já está dito há muito tempo, você está perguntando de novo? Não é porque os Espíritos têm esse hábito de puxar as orelhas da gente e a gente agradecer, falar: oh, legal, gostei, oh, mas que coisa boa essa chamada de atenção. Eles fazem muito isso. Um espírito amigo, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da virtude, ele diz assim: é sempre uma virtude saber calar, para um mais tolo poder falar. Mais tolo, quer dizer que calado eu já sou tolo. O outro é mais tolo, porque resolveu falar. E a gente ainda fala: no, que coisa bonita, ou seja, me chamou de tolo, eu estou batendo palmas. Então essa é a característica dos Espíritos. Então quando eles disseram já vos disse, quer dizer, está perguntando de novo. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Bonita a resposta, curta, profunda, tão profunda que ensejou uma segunda pergunta, a 919A. Kardec diz: entendemos a beleza dessa máxima, conhece-te a ti mesmo, mas a dificuldade está justamente em nos conhecer. Como fazer? Lá em Minas nós diríamos: encantuou o Espírito, porque ele falou: conhece a ti mesmo. Ele disse: tudo bem, legal, mineiramente, joia, mas como é que eu faço esse trem? Como que eu faço isso? E o Espírito Santo Agostinho dá uma resposta de 1,5 páginas, levando-nos a refletir sobre esse processo de autoconhecimento. Diz-nos ele: fazer o que eu fazia quando entre vós vivia, todos os dias, ao recolher-me para o sagrado repouso do corpo, eu passava o meu dia em revista, analisava meus atos, e continua, 1,5 páginas. Todos nós fazemos isso.
todos nós passamos em revista o nosso ano. Todos nós fazemos uma autoanálise em 31 de dezembro, 11h45 da noite. E dizemos assim: eu vou analisar meu ano. E eu fico pensando, se eu me perguntar o que eu fiz dia 12 de fevereiro, faço a mínima ideia. 14 de março, muito menos. Sei lá, 10 de junho, nada sei ainda. Porque um ano é muito tempo. E o Espírito Santo Agostinho propõe que façamos isso diariamente. Porque se eu me perguntar o que eu fiz às 9, às 10, às 11 da manhã, eu saberei. Então ele propõe que essa jornada seja diária. E aliás, o valor do dia é muito importante dentro dos evangelhos. Várias são as passagens que nos chamam a atenção para o dia. Aqui foi orado o Pai Nosso. E no Pai Nosso temos uma situação que diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Só o dia. É o de cada dia, mas é o hoje. E tem gente que acrescenta: dai-nos hoje e sempre. Não, deixa o sempre para depois. Porque ele só disse, o Cristo nos disse: dai-nos hoje, é o de hoje. Porque nós temos que entender o valor de um dia. O hoje. Como ele disse a Zaqueu: hoje me convém jantar contigo. Jesus se convidava, era interessante, né? Ele mesmo se convidava para jantar com as pessoas. Hoje me convém jantar contigo. E nós abriríamos a casa com toda alegria. Veja, hoje me convém. Ontem não convinha. Amanhã é amanhã. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O apóstolo Paulo, aos Hebreus, ele escreveu: irmãos, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Veja que coisa bonita. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, fiquem bravos, mas não se agridam. Pode até ter uma raivazinha, mas não entre para o ódio. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe o sol se pôr. Em outras palavras, não deixe o dia acabar sem que você resolva essa situação. Posso não resolver a situação, mas resolvo-me ante a situação. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E Santo Agostinho traz justamente isso, todos os dias, criando a dimensão de apenas um dia, para que nos analisemos, para que nos olhemos. Naqueles 12 passos da estrutura didática do AA, o dia é fundamental, porque toda a programação é feita para hoje. Hoje eu não farei isso, porque se eu disser nunca mais eu farei isso, nunca mais é muito tempo. Quantos nunca mais eu já disse e não cumpri? Então por isso hoje, porque assim fazendo eu posso olhar para mim mesmo, navegar na minha consciência, perscrutar meus pensamentos, analisar meus sentimentos. Porque é isso que Santo Agostinho sugere. Ele dizia: colocai para vós questões claras e não temais de as multiplicar. Em outras palavras, não se pergunte somente o que você fez, mas por que você fez ou não fez. A ideia não é analisar o ato, é analisar a motivação para o ato. Porque na motivação para o ato estão meus pensamentos, minhas vontades, minhas intenções. Vejam, colocai para vós questões claras e não temais de as multiplicar. Pois, veja a partícula conclusiva. Pois, não estou concluindo a frase não, porque ainda tem mais coisa. Partida conclusiva dele nessa frase, nesse parágrafo. Pois, diz ele, as respostas serão para vós o indicativo do que precisais mudar ou um refrigério para as vossas almas. Veja, as respostas que eu mesmo me der. Por que eu não fui cordial? Porque eu fui cordial.
porque eu fiz, porque eu não fiz. Essas respostas me dirão: você precisa mudar sua conduta. Ou essas respostas me dirão: tá legal, é um refrigério para a alma, tá tudo ok. E ele então coloca, ele mesmo pergunta na sua resposta: mas como afastar as ideias próprias que muitas vezes dissimulam a própria situação? E pois, muitas vezes o avarento, ao se olhar, se enxerga como previdente. O orgulhoso se olha como cheio de amor próprio. E aí então ele traz aquela máxima do Cristo: quando estiverdes então em dúvida sobre o valor da vossa ação, trazei para vós o que foi dito pelo Cristo: fazei aos outros o que gostaríeis que os outros fizessem a vós. É a chamada regra áurea, a regra de ouro, que foi dita antes do Cristo. Isso está no Código de Hammurabi, um dos primeiros códigos do direito que nós temos. Só que a forma que está no Código de Hammurabi não é a forma assertiva que o Cristo trouxe, é uma forma negativa. No Código de Hammurabi está escrito: não façais aos outros o que não gostaríeis que fizesse os outros a vós. Não façais, ou seja, não faça o mal. Mas a fala do Cristo é assertiva: fazei aos outros o que queríeis que esses outros fizessem a vós. Hammurabi dizia: não faça o mal. Jesus dizia: faz o bem. Por isso a frase é dele. O pensamento é a regra áurea que o antecede, mas a forma de trazê-lo, Jesus nos ensina de outra maneira, que não é não, é sim. Ou seja, não é se abster, é agir. Não é se omitir, é agir. Então Santo Agostinho traz isso para a sua resposta, que resumidamente podemos dizer que é um processo de autoanálise. E ele escreve: podeis dar alguns minutos do teu dia, do vosso dia, para salvar a vossa alma. Veja que interessante a forma que ele responde. Podeis dar alguns minutos do vosso dia para salvar a vossa alma. E raras vezes nós paramos para assim fazer. E se fazemos, percebemos que algo não foi bem feito, mas nos limitamos a dizer: bom, já está feito, paciência. Em vez de no outro dia buscarmos aquelas pessoas para nos redimir. Mas muitas vezes o orgulho fala mais alto, ou a vergonha fala mais alto, e perdemos essa oportunidade belíssima de resgatar, de redimir, ou redimirmos-nos ante os próprios erros. Mas o autoconhecimento também pode se dar numa forma didática trazida pelos Espíritos na Lei de Sociedade, do livro 3º do Livro dos Espíritos. Naquele conjunto de perguntas, ensina-nos os Espíritos que somos seres espirituais, por óbvio, somos seres gregários, somos seres que vivemos em sociedade e nos construímos na lei de sociedade. Ou seja, podemos nos autoconhecer no convívio com o nosso semelhante, através ou por meio das nossas reações ante as ações dos nossos semelhantes. Seguindo aquele exemplo pessoal, em casa e na rua, como nós somos? Como nós somos entre estranhos? Como nós somos entre conhecidos? Na rua, entre estranhos, por favor, muito obrigado, com licença, você primeiro. E em casa? Cala, sai, some, quieta. Quem nós somos? O de casa ou da rua? O de casa. Porque em casa nos mostramos como somos, na rua como queremos que nos vejam. Alguém aqui trabalha em comércio? Balconista de loja? Sábado, 2 da tarde, estômago colado nas costas, não tomou café pela manhã, 5º dia útil, foi na sexta,
E aí, 2 horas da tarde, estou lá guardando a última peça de roupa lá na prateleira, e chega um cliente, pessoa desconhecida, nunca vi, e diz assim: você já está fechando? Que é isso? Essa loja não fecha? Por favor, vamos entrar. E desço as roupas todas, mostro todas as roupas, e a pessoa diz assim: ah, mas eu estou meio sem palpite, eu volto segunda-feira. Não há problema, fique aqui com o meu cartão, procure-me segunda-feira que eu vou atendê-lo com alegria. Vai embora, guarda, fecha a loja. Sábado seguinte, 2 da tarde, mesma situação, estou lá colocando a última peça de roupa, chega um cliente e diz assim: você está fechando a loja? Só que esse cliente é amigo, vizinho, conhecidíssimo, e ele pergunta: você já está fechando a loja? Sim, volta segunda-feira. Porque quanto mais próximo, mais distante. Porque quanto mais íntimo, mais nos tratamos com indiferença. Casal de namorados, casal casado, depois de um certo tempo. Há uma lei da física que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, exceto o casal de namorados. Você olha o casal vindo ao longe e você não sabe se é um ou se são 2, de tão grudados que andam. Você pensa, são 2, não, é 1. Não, são 2, é 1. E quando chega perto você percebe que são 2, porque tem 2 vozes diferentes. E por falar em voz, a conversa de casal de namorados é algo surreal, que ultrapassa quaisquer lógicas gramaticais. Para começar, o casal de namorado não conversa, ele gunguna. Aquele gungunar. E aí começa um chamar ao outro por apelido, e assim vai, até chegar lá: e aí neguinho, e aí neguinha, e aí vai aquela coisinha. Vão a um restaurante, naquelas mesas de 1 por 1, e sentam um do lado do outro, só movimentam as mãos, porque não tem espaço para os braços. O presente de um casal de namorados é um par de sapatos, uma gargantilha, um par de brincos, uma roupa. Casam-se, passa-se o tempo, e você observa esse casal casado vindo à rua, e você olha e pensa: é um, não, são 2, não, é um, são 2, e quando chega perto você vê que é um só, porque um anda na calçada, o outro anda na outra. E a dúvida de 1 ou 2 é porque encheram, ficaram assim mais fortinhos, e entram no restaurante e sentam àquela mesa de 1 por 1, frente a frente. A fala também se limita a monossílabos. Sim, não, é, e acabou. O presente é uma coisa belíssima. É a esposa que chega e fala: meu amor, eu trouxe para você um edredom de casal. E ele fala: não seja por isso, eu comprei um micro-ondas. São presentes de utilidade coletiva. Porque quanto mais próximo, quanto mais íntimos nos distanciamos. Tão comum que cruzamos com uma pessoa na rua sem percebê-la. Essa pessoa é muito amiga, muito querida, e ela nos percebeu e nós não a ela. E ela diz assim: psiu, você não vai me cumprimentar? Você dormiu comigo? Quer dizer, quem dorme junto não se cumprimenta então? Acorda o casal, um para um lado, outro para o outro, e não se cumprimenta. E é justamente aí, na convivência com o semelhante, que nós vamos nos autoconhecendo. Quando deixamos de olhar o semelhante e passamos a olhar para nós mesmos, para os motivos das nossas ações, o porquê das nossas reações. Mas muitas vezes na convivência nós queremos transformar o outro. E talvez seja algo, se não impossível, difícil de ser feito, transformar o outro sem antes transformar a si, mudar o comportamento do outro sem antes mudar o seu. É preciso perceber esse elemento, e a convivência nos chama a atenção para isso. É aquela mãe que diz para a filha: minha filha, mãe mineira, filha do céu,
Você vai se casar com esse moço, vocês dois brigam o dia todo. E ela diz: pode deixar, mãe, depois que nós nos casarmos, e a frase é essa, eu mudo ele. E a mãe fala para o moço: filho, você vai se casar com aquela moça, vocês dois brigam o dia todo. Pode deixar, mãe, depois que nós nos casarmos, eu mudo ela. E é assim, muda ele, muda ela, muda ele, muda ela, e eles conseguem. Ele fica como ela era, ela fica como ele era, diferente do mesmo jeito. E a primeira ação numa vida conjugal é justamente pensar nisso, em convergir sem perder a individualidade. É entender que nessa convivência somos um, que nos unimos a outro. Uma pessoa se une a outra pessoa, e ali forma uma coletividade sem perder a individualidade. Como bem escreveu Khalil Gibran, quando no livro Profeta foi pedido que falasse dos esponsais, né, fale-nos do cônjuge, dos cônjuges, e ele disse: maridos, esposas, amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão. Dai de comer um ao outro do mesmo pão, mas não comais o mesmo pedaço. Dai de beber um ao outro da mesma bebida, mas não bebais na mesma taça. Sede vós como são as cordas da lira, que são separadas, mas vibram juntas numa perfeita harmonia. Essa é a lógica da convivência, para que nós nos aprendamos sobre nós mesmos, para que nós nos olhemos e nos percebamos que precisamos nos reeducar em pensamentos, em sentimentos, em atitudes. E uma vez não a autoanálise, uma vez não a convivência, conhecer-se pela dor, pelo sofrimento. Bem entendido a ideia de sofrimento, bem entendida a ideia de sofrimento. Quantas pessoas se modificam ante uma situação, por assim dizer, terminal? Quantas pessoas revêem seus valores ante as dificuldades, a princípio entendidas como intransponíveis? Então também é um concitar a nos autoanalisar. A dor por si não redime, o sofrimento por si não redime. É o aclarar de consciência nesse mecanismo didático de efeito chamado sofrimento, é que nós então nos redimimos pelos nossos atos, pela renovação dos nossos entendimentos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 11, ele dizia: irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Ele não disse transformai o mundo, ele disse transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Então é preciso que renovemos o nosso entendimento sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre a vida, sobre nós mesmos. Renovar esse entendimento, agir de forma diferente, pensar de forma diferente. O apóstolo Paulo, no capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, ele escreveu: quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino, sentia como menino, mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nós chamamos isso de maturidade espiritual, de ter novos olhos para enxergar as coisas, pessoas e situações, enxergar pessoas outras e pessoas nós, no olhar interior, no olhar pessoal, no olhar para descobrir de fato todas as nossas potencialidades, todas as possibilidades e o quanto podemos fazer. Olharmos-nos como seres perfectíveis, como dissemos ontem, que podemos nos aperfeiçoar. Olharmos-nos que, se erramos,
podemos consertar. Nada que fazemos fica perdido no tempo. Tudo pode ser refeito. E aí jogamos por terra aquela ideia popular que diz: tudo tem conserto, só para a morte não tem conserto. Tem renascimento, reencarnação. Para tudo tem conserto. Basta que se tenha vontade. Basta que se tenha a força de vontade. Basta que se tenha a persistência. Basta que se tenham aclarados pensamentos e vontades para refazer os nossos atos. Como citamos ontem, de forma en passant, aquele tratado existencial, escritos por dois filósofos da nossa música, por assim dizer, bucólica, os senhores Renato Teixeira e Almir Sater, que escreveram um tratado existencial, que depois que eu vi uma entrevista de Almir Sater falando como isso aconteceu, eu fui de fato dar todo o valor que eu já dava à letra e à estrutura que foi colocada. Diz ele que estava em casa do seu companheiro, do seu parceiro, Renato Teixeira, para um jantar, e enquanto a esposa de Renato Teixeira ia arrumando a mesa, Renato diz a Almir Sater para olhar uma viola que ele havia comprado, e aí ali ele olhou e dedilhou uma nota, e quando ele dedilha a nota, da mesa diz Renato Teixeira: ando devagar porque já tive pressa. E ele completou de lá: e leva esse sorriso porque já chorei demais. E assim compuseram a letra, que ele depois, numa entrevista que eu vi ele dizendo no programa já da desencarnada Inesita Barroso, ele diz: isso não fomos nós que compomos. Palavras dele: isso foi uma psicografia. Lógico, não foi uma psicografia, uma grande inspiração. E é interessante para nós entendermos isso. Justamente começando, ele diz: ando devagar. E eles explicam por que andam devagar. Ando devagar porque eu já tive pressa. Em outras palavras, eu durante muito tempo andava depressa e nada resolveu. Então agora eu passo a andar devagar. Mudança de conduta. Porque andando depressa os resultados não me eram bons. Deixa eu então mudar os resultados, mudando a minha conduta. Ando devagar porque eu já tive pressa. E levo esse sorriso porque eu já chorei demais. Ou seja, chorar, lamentar, nada resolve. Chorou, lamentou, e aí? Continuou chorando e lamentando. Então deixou mudar a conduta, passar a sorrir. Apesar das dificuldades, apesar de tudo, sorrir. Então diz: e leva esse sorriso, porque eu já chorei demais. Chega. Eu posso ter dor, mas o sofrimento é uma opção minha. Eu opto em sorrir, como escreveu o apóstolo Paulo na sua carta também aos Colossenses: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei viver em abundância, sei viver em penúria. É isso que está escrito: e leva esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, mais feliz, porque felizes sempre somos, mas quando entendemos isso, nos sentimos mais felizes. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, porque levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Ou seja, levo a certeza que tudo eu posso aprender ainda, que minha vida não está terminada, que meu aprendizado não está findado, que minha potencialidade está aflorada, que eu posso tudo ainda aprender. E a certeza de saber que não sei, uma lógica, uma máxima socrática, uma certeza de saber que eu nada sei, me dá a certeza que tudo eu posso aprender. Então, para mim, tudo pode ser novo, tudo pode ser de novo. Para mim, cada dia pode ser um novo começar.
Posso reencarnar-me a cada disposição de mudança de conduta na própria encarnação, como bem brincou ontem o Rossandro. E é isso que eles estão dizendo. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, pois levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. E depois eles trazem um jogo de palavras, trocadilhos, num refrão altamente significativo: conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Ali utilizam palavras homônimas, homófonas, palavras que têm sons semelhantes, embora com grafias diferentes, mas sons semelhantes, que nos geram hipoacusia, que nos geram dificuldade de entendimento. Escuto uma palavra e entendo outra. Isso para nós quer dizer discernimento. Ali não é um jogo de palavras. Ele diz conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Estão dizendo aprender a discernir o certo do errado, aprender a discernir os recados da vida, que são muito semelhantes. Na vida, a linha que delimita o certo do errado pode ser tênue, pode ser não percebida, como manha e manhã, como massa e maçã, podem ser muito parecidas. Então eu preciso ter discernimento, eu preciso saber escolher. É isso que está no refrão da música. Não está ali apenas um jogo de palavras para poder fazer rima, mas está ali um jogo de palavras para nos chamar a atenção que para entendermos a vida é preciso ter discernimento, porque o convite ao certo, o convite ao errado são muito semelhantes, porque as situações para escolhas nossas, elas são muito parecidas, são como manhas e manhãs, como massas e maçãs. Aí eu preciso discernir então, conhecer manha e manhã, e saber o sabor de massa e maçã. Eu preciso colocar sabor naquilo que eu quero conhecer. Eu preciso colocar sentimento naquilo que eu estou por conhecer e fazer, naquilo que eu digo acreditar e crer, naquilo que eu falar, naquilo que eu pensar. É isso que está no refrão da letra: conhecer as manhas e as manhãs, o sabor da massa e das maçãs. Diz ele, na sequência, depois que, só para a gente fechar, depois que ele explica todos esses motivos, ele diz assim: penso que viver a vida seja simplesmente conhecer a marcha e ir tocando em frente. Veja, viver a vida, aparentemente algo pleonástico, viver a vida, uma redundância, mas não, viver a vida no sentido de entender a vida, porque senão eu não vivo a vida, eu apenas passo pela vida, eu apenas tenho existência, mas eu não sou. Descartes dizia cogitus ergo sum, que mal traduzido foi trazido para penso logo existo. Sum em latim não é existo, é sou. Cogitus ergo sum, penso logo eu sou. Existir, esse copo existe, mas ele não é, porque ele não sabe que é. Eu existo e sou, porque eu sei que eu existo, porque eu sou. Cogitus ergo sum, penso logo eu sou. E é justamente esse elemento nuclear que está no viver a vida, sentir-se vivente, perceber. Em outros momentos eles até cantam, penso que cumprir a vida. O que é cumprir a vida, senão os propósitos da própria existência, os propósitos da própria essência. E ele diz, penso que viver a vida seja simplesmente conhecer a marcha. O que é conhecer a marcha? Quem dirige, salve os câmbios automáticos, sabe muito, que aliás muita gente está preferindo, mas sabe o que é conhecer a marcha, sabe a diferença de uma marcha de torque para uma marcha de longevidade. Quando estou para exigir força, eu preciso de uma marcha de torque, uma primeira, uma segunda,
Quando eu quero velocidade, eu preciso de marcha de longevidade, eu ponho uma quinta, uma sexta. Se eu colocar uma quinta e uma sexta para subir um morro precisando de torque, eu não conseguirei. Se eu exigir do torque uma velocidade, não dará certo, o motor não aguentará. Então eu preciso mudando as marchas em função das circunstâncias da própria estrada. O dirigir me leva a entender que marcha eu tenho que colocar. E é muito comum os motoristas dizermos: o carro está pedindo marcha. E quando estamos por aprender, dizemos: mas eu não escuto nada que esse carro fala. Porque não compreendemos a marcha. E ele fala então que penso que viver a vida seja simplesmente compreender a marcha. Que hora que eu vou colocar força, intensidade no viver? Que hora que eu vou colocar longevidade no viver? E a marcha da vida está escrita no dolmen, no túmulo de Allan Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Essa é a marcha da vida. Se entendermos isso, imortalidade, reencarnação, progressão, evolução, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei, essa é a marcha da vida. Se entendermos isso, é só correr para o abraço. Se entendermos isso, podemos dizer: penso que viver a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente, tocando em frente. E ele acrescenta: como um velho boiadeiro, velho no sentido não quantitativo de idade, no sentido de experiência. Ali esse velho não é significado de vivência, mas sim de experiência, porque vivência é uma coisa, experiência é outra. Vivência é quantitativa, experiência é qualitativa. Vivência é quanto tempo faço a mesma coisa, experiência é quanto aprendi e transformei as coisas que eu faço. Mas ali ele usa no sentido de experiência, dizendo como um velho boiadeiro. E aí faz um outro trocadilho com os verbos, trocadilho notável. Como um velho boiadeiro que, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Boiada não se leva, se toca. Via não se toca, se leva. E eles invertem, porque depois que se compreende o que é viver a vida, ela é tão simples que você toca. É mais difícil conduzir boiada do que viver. Por isso ele usa o verbo levar a boiada e o verbo tocar a vida, quando deveria dizer tocando a boiada eu vou levando os dias. Mas ele diz levando a boiada eu vou tocando os dias. Por quê? Porque já conheceu a dinâmica da vida, já conheceu a simplicidade da dinâmica da vida, e conhecendo essa simplicidade é só viver. Por isso tocando os dias. E depois ele usa outro trocadilho: pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Ora nós caminhamos por uma estrada, ora nós somos uma estrada pela qual caminham as outras pessoas. Estrada eu vou, o aprendiz. Estrada eu sou, quando ensino. Todos nós não sabemos tanto que não precisamos aprender. Todos nós não sabemos nada que não temos. Aliás, que não temos o que aprender. E todos nós não sabemos nada e precisamos aprender. Quando eu sou o aprendiz da vida, estrada eu vou. Quando eu sou aquele que exemplifica, estrada eu sou. Todos nós somos aprendizes, todos nós somos quem ensinamos. Estrada eu vou, estrada eu sou. Mostrando então essa relação de aprendizagem e ensino, e não de ensino e aprendizagem. Depois eles vêm novamente para chamar a atenção do refrão pela musicalidade, mas ao mesmo tempo para dizer: vamos discernir de novo o que é a vida. Vamos discernir de novo, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. E depois vem trabalhar com a impermanência da vida. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, o outro vai embora. Tudo na vida é impermanente. Um dia a gente chega, outro dia a gente vai embora. Um dia a gente ama, um dia a gente chora. Porque essa é a estrutura da vida, impermanência, alternâncias. Tudo tem a hora, tem o momento. O que nos leva ao capítulo 3 do livro Eclesiastes do Velho Testamento. Todas as coisas têm o seu tempo, e para cada ocupação chega a sua hora.
Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de ir, há tempo de vir, há tempo de espalhar, há tempo de recolher. E quando dão erradas as coisas, quando no tempo de espalhar eu estou recolhendo, quando no tempo de recolher eu estou espalhando, quando no tempo de ir eu estou vindo, quando no tempo de vir eu estou indo. Quando mudamos o sentido que a própria vida está já indicando. Por isso eles dizerem, nesse tratado existencial, todo mundo ama, um dia a gente chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Mostrando-nos o valor do momento presente. Mães, por exemplo, filho mora fora, estuda fora, isso acontece com mães do interior, que os filhos vão para a capital para estudar, ficam ali meses fora, e aí num feriado prolongado vem visitar a mãe, e a mãe abraça o filho quando está chegando e começa a chorar, e o filho fala: por que só está chorando? Porque eu já estou pensando no dia de você ir embora. Que não acontece, óbvio, aqui na região de Florianópolis, acontece em outros estados. O medo da partida tira a alegria da chegada. É a hora de vir, estamos indo, é a hora de ir, estamos vindo. É isso que eles estão escrevendo nesse tratado. E dizem, é preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. E é preciso a chuva para florir. É preciso amor para pulsar, no sentido de que o amar, como cantado aqui, a música de Renato Russo, é preciso amar como as pessoas, como se não houvesse amanhã. Veja que beleza. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É preciso amor para poder pulsar. É preciso sentimento em tudo que fazemos, em tudo que dizemos. É preciso paz para poder sorrir. Por que é preciso paz para poder sorrir? Emmanuel, no capítulo 136 do livro Fonte Viva, ele nos fala que a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. A paz é decorrente da quitação da consciência para com a vida. Capítulo 136 do livro Fonte Viva. Para nos dizer justamente que é preciso consciência tranquila para poder sorrir. É preciso paz para poder sorrir. E é preciso a chuva para florir. Entender as adversidades, porque elas podem ser muitas vezes elementos de crescimento. Chuva no sentido de aparente dificuldade, que germina, que fertiliza, que faz crescer. É enxergar os resultados apesar das dificuldades. É divisar o porvir apesar do durante. É preciso a chuva para florir. E eles encerram. Cada um de nós compõe a sua própria história. É o que escreveu o apóstolo Tiago na sua única epístola, no capítulo 1 da sua única epístola. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Muito bem dito ontem aqui pela Anete, que aliás gostei muito da palestra. Das nossas responsabilidades, das pré-ocupações, de querer prestar conta, de querer que os outros prestem conta para nós mesmos. E o apóstolo Tiago escreve: cada um dará contas de si mesmo a Deus. E esses dois cantores e escritores escrevem: cada um de nós compõe a sua própria história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Dom é aquilo que já possuímos. Dom de ser capaz, perfectibilidade, questão 76 do Livro dos Espíritos, perfectibilidade, capacidade intrínseca que nós todos temos, íncita em nós mesmos, de aperfeiçoarmos-nos, de simples e ignorantes a crescermos, questão 115, questão 122 do Livro dos Espíritos. Ser feliz, como dissemos ontem, da própria natureza da lei de Deus, questão 614 do Livro dos Espíritos, que a lei natural é a lei de Deus e é criada por Deus para a felicidade do homem.
E na questão 615 do Livro dos Espíritos, pergunta-se se a lei de Deus é eterna e imutável. A questão 615. E os Espíritos respondem: são eternas e imutáveis, tal qual o Criador, tal qual Deus. Então a felicidade é eterna e é imutável. E não a entendemos, porque não percebemos que cada um carrega em si, é dentro e não fora, o senso de felicidade. É a consciência tranquila. É o reino de Deus que Jesus nos dizia, que nos fala por parábolas, que não vamos reprisá-las, mas nos fala das chamadas parábolas do reino, que dizia o reino de Deus, quando ele falava com pescadores, é semelhante ao homem que jogou a rede e pescou peixes grandes e pequenos. Outra, quando ele falava com agricultores, o reino de Deus é semelhante ao homem que semeou a semente, e à noite veio o inimigo e semeou o joio. Ou quando ele falava com comerciante, ele dizia: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola, e sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tem e comprou tudo que tinha e comprou a pérola. Ou o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro enterrado em um campo, e sabendo o valor daquele tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Comércio, lucratividade. Quando ele falava com dona de casa, com mulheres que trabalhavam nas suas casas para a época, ele dizia: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que colocou 3 medidas de farinha e 1 medida de fermento, e a massa cresceu. O que nós temos em comum nessas 5 parábolas? O que nós temos em comum? Onde se encontra um peixe? Dentro da água. No meu caso também encontra no supermercado. Mas nesse caso da parábola, onde se encontra um peixe? Dentro da água. Onde se acha uma pérola? Dentro da ostra. Onde estava enterrado o tesouro? Dentro de um campo. Onde se semeia uma semente? Dentro do sulco. E o fermento na massa age de dentro para fora, faz com que ela cresça, é de dentro para fora. O que nós temos em comum nessas 5 parábolas? Interiorização, interioridade. E aí arremata Jesus dizendo: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. E é aí que encontramos então esse processo do autoconhecimento, encontramos essa ideia da consciência e da própria felicidade. Felicidade que vocês divisam agora quando eu digo que estou encerrando a fala, porque aí vocês dizem: graças a Deus, acabou. Mas a felicidade para nos ensinar a vida, para vivermos melhores, para não invejar a vida de ninguém. Conta-se que um homem estava num campo plantando batatas. E ele plantava batatas e ia reclamando: que vida dura a minha. Estou aqui sozinho plantando essas batatas, nesse campo árido, sob esse sol escaldante. Se não chover, não germina. Se não germinar, não colho. Se não colher, não vendo. Se não vender, não como. Ninguém me ajuda. Que vida dura a minha. E ele olha na estrada e está passando um ônibus. E ele fala assim: vida boa daquele motorista de ônibus. Está lá sentado, protegido do sol, ar-condicionado, conhece muitas cidades, conhece muitas pessoas, chega rápido no seu destino. Ah, isso é que é vida. Eu queria ser um motorista de ônibus. E o motorista de ônibus ia dirigindo e pensando: que vida dura a minha. Todo mundo entra, não me cumprimenta, todo mundo sai, não me agradece. Se for um pneu, desço e troco sozinho. Se chego atrasado no destino, sou multado pela escala. Isso não é vida. Que vida dura a minha. E ali, dirigindo o ônibus, ele é ultrapassado por um carro conversível, e ele olha para aquele carro e fala: vida boa é desse empresário. Vai no seu carro para onde quer, com quem quer, chega onde quiser. Isso é que é vida. Eu queria ser esse empresário. E o empresário ia pensando: que vida dura a minha. Sou um vendedor ambulante, meu carro estragou na última cidade, peguei esse emprestado, se isso aqui estragar, não sei como consertarei. Se não chegar a tempo do comércio aberto, terei que ir lá ficar. É aniversário da minha filha, não conseguirei voltar para casa, e isso acontece todo ano. Que vida dura a minha. Carro conversível, ele olha para cima e vê um avião. E fala: a vida boa é daquele piloto de avião. Está lá nas alturas, chega a jato no seu destino, conhece muitos países. Ah, isso é que é vida. Eu queria ser o piloto de avião. E o piloto de avião lá em cima pensando: que vida dura a minha.
Estou aqui nas alturas, envelheço-me mais cedo pela pressão atmosférica, troco a minha tripulação, mal sei com quem viajo, mudam minhas escalas constantemente, aumentam o meu tempo de trabalho, mal descanso. Que vida dura a minha. E lá de cima, no avião, ele olha para baixo e vê uma terra árida e um senhor plantando batatas. E diz: vida boa é daquele plantador de batatas. Vida boa é uma questão de perspectiva. Basta que criemos as perspectivas para a nossa vida, e ela será sempre a vida invejável, e não a vida para que eu inveje outras vidas. Tracemos o nosso rumo, prossigamos, como dizia o apóstolo Paulo, para o alvo, com a certeza que Deus está conosco, com a certeza de que Jesus está conosco, que podemos dizer: Jesus está aqui, tão certo como o ar que nós respiramos, tão certo como as palavras que proferimos, como as palavras que ouvimos, tão certo com o sentimento que nós temos, porque Jesus nunca nos deixa. Ele mesmo disse: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, e já vos conhecia, pois antes que o mundo fosse, eu já era. Capítulo 17 do Evangelho de João, que aliás é a maior prece que nós temos nos Evangelhos. O capítulo 17 de João, todo ele é uma prece que Jesus faz para os seus discípulos, pelos seus discípulos, melhor dizendo. Ele faz para Deus, pelos seus discípulos. E lá nessa sua prece, ele ora por nós que estamos aqui agora, literalmente por nós que estamos aqui, porque lá ele diz: Pai, peço-vos não somente por esses que aqui agora me ouvem, peço-vos também por todos aqueles que no futuro vierem a crer em Ti por causa das minhas palavras. E nós cremos em Deus pelas palavras do Cristo, somos aqueles por quem o Cristo orou. E receber uma prece de um amigo já é muito. Imagina receber uma prece desse amigo presente, desse amigo incondicional de todas as nossas vidas. Esse é o Cristo que nos dá o caminho para que coloquemos o pensamento nele, as ações nos seus exemplos e o sentimento no seu amor. E assim teremos uma vida intensa, feliz. Mineiramente falando, agradeço a vocês pelo carinho, pela recepção, e na nossa forma mineira de agradecer, Deus lhes pague. Deus lhes pague por tudo isso. Deus lhes pague pela atenção. Deus lhes pague por esse carinho. Deus lhes pague por cada abraço carinhoso que recebi. E desculpe se não consigo devolver com a mesma intensidade que aqui recebi. Muito obrigado. Deus abençoe.